Você sempre terá muitas tarefas, decisões, pendências, coisas para resolver, coisas que você faz há muito tempo e nem sabe por que faz, de que maneira que faz. E muitas vezes a gente se sabota inventando justificativas sem noção, que eu digo, para não fazer o que precisa ser feito. É cobrança de tudo que é lado, e aquela correria de um lado para o outro. E às vezes a gente acaba fazendo isso até para ter uma justificativa para aquilo que deveria ter sido feito e não foi. Mas nada de ficar se julgando e se colocando uma pressão desnecessária. Calma, relaxa, nem tudo está perdido. Você não é um super-homem, ou um super-supervisor, um super-supervisor é bom, né? Ou um super-gerente, ou um super-representante, ou um super-vendedor, o que seja. Então, vamos que nem Jack, né? A minha ideia hoje é falar com você sobre 5 ações que mudam os resultados e de uma segunda-feira que dá aquele prazer, segunda-feira é desafiante, né? De ver, prazer de ter o dever cumprido, que é uma sensação que todo mundo gosta, né? E todo mundo se sente bem, quem é um profissional. Então, eu sou Tânia Cunha e nesse canal eu falo sobre food service, sobre supervisor, venda interna digital, atendimento, falo sobre nichos do food service e temas aí que são interessantes para os fornecedores. E até clientes em geral, viu? Porque a maioria, por exemplo, restaurantes, até eu quero fazer um vídeo sobre isso, há restaurantes que têm a sua atividade diária de receber clientes, enfim, mas há empresas que atendem eventos, eles se colocam à disposição para o mercado, enfim, participam às vezes de congressos, de feiras. Então, também tem que ter esse olhar de fornecedor. Então, fique à vontade para participar desse canal. Então, o que fazer? Uma coisa importante, se inscreva nesse canal, por favor, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva e diga o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. O YouTube precisa ter uma ideia, né, se esses vídeos são úteis para as pessoas, para as empresas. Então, essa percepção passa com seu like, ou dislike até, né, e com o seu comentário, que é muito importante. Então, vamos à primeira questão da segunda-feira. Então, como eu falei, a gente sempre vai ter alguma coisa importante, urgente, que precisa ser feito, mas você tem que pensar assim, bom, se não é um caso de vida ou morte, comece pela venda, comece pelos clientes, comece pelos consultores de vendas, comece pelo atendimento. Esses são os fatores, como se fosse uma coluna. Sem coluna, é muito difícil se colocar em pé. Espero que você tenha o hábito aí de se organizar, pelo menos nas sextas-feiras. Isso já é a primeira questão, se organizar na sexta, parar e se organizar, não correr de segunda a sexta o tempo inteiro, porque isso não é legal. Para na sexta-feira e lê a semana de forma retroativa e leia, identifique a tendência para a próxima semana. É com esses 2 movimentos, colocar o seu retrovisor um pouquinho para trás e olhar para frente para ver como você está em relação ao que precisa ser realizado. Aproveita, coloca lá no Trello, que é um mini curso que eu tenho, gratuito, personalizado para fornecedor, vai lá, faz, está super fácil, rápido. Então, coloca lá a sua organização, coloca as suas informações, e isso vai te ajudar a ter velocidade. Ao invés de levar um tempão, às vezes, para fazer as coisas, você encontra uma forma de organização.
E aqui eu vou justificar. Por que é importante começar pelas pessoas? Porque elas é que vão produzir o que tem que ser feito. Então, é desse comportamento, é dessa atitude, é dessa iniciativa. Então, que tal começar com um bom dia, um bom dia, nem que seja virtual, desejando uma boa semana, ou uma motivação, mas tem que ser algo autêntico. Você não pode, tipo, para mim é péssimo fazer isso. Então, não faça, porque fazer alguma coisa forçado não é legal. Faça uma coisa sem roteiro, sem nada. Faz aí do seu coração, da sua vontade. Um bom dia só já é suficiente. 2 palavrinhas. Bom dia. Isso aí não precisa pensar e não dói nada. E até uma questão de educação. Tenha um bom dia, tenha um bom trabalho. Eu acho que essas coisas, elas ajudam. Isso também vai além da frase. É uma coisa de demonstração de interesse, de se mostrar presente na vida daquele profissional, e se colocar à disposição se ele precisar. Então, isso é muito legal. Em relação à venda, que aí leia-se clientes, varia as notícias do negócio, né? Ontem abrimos um nicho novo, o nicho de restaurante self-service cresceu 10% em relação ao mês anterior, o nicho de hospedagem cresceu 15%. Hoje temos 20 clientes na hospedagem. Então, eu acho que a gente se municia e se entusiasma ouvindo coisas que foram realizadas. Uma coisa é você dizer, vai lá e faça isso, porque é possível fazer. Outra coisa é você dizer, olha, foi feito essa iniciativa, essa atitude, e teve este resultado. Isso aí, eu sempre digo que eu sempre digo não, né? Essa frase nem sei quem é que cunhou, mas contra fatos não há argumentos. Então, é dando informações que as pessoas vão se treinando, inclusive. Por exemplo, produtos premium que estão em alta no mercado. Estamos daqui a pouco próximo a entrar no inverno, né? Então, teremos aí a época de vinhos, né? Então, temos aqui um lançamento da linha tal, ou o vinho tal, que no ano passado, nesse mesmo período, teve um crescimento de X%, os itens mais vendidos no inverno passado, em julho passado, ou em junho, foram tantos. E esse movimentação do cérebro, dos neurônios, é que faz muito mais sentido do que você ir lá determinar, vende isso daqui. Então, parece, mas isso é um treinamento, só que de uma outra forma, de uma forma indireta. E sempre nas suas comunicações se coloca à disposição, se você precisar de alguma coisa, estou aqui para te ajudar e coisa e tal. Começar pela venda não dá tempo de procrastinar, né? Inventar outras coisas que não são prioridades, que é ruim. Começar pelo mais desafiador, que exige mais energia de você, vai produzir um resultado muito melhor. Talvez você diminua a quantidade de tarefas, de coisas, mas você vai focar nas que são mais urgentes, ou mais sensíveis, ou mais determinantes. E a mente vai ficar muito mais focada para essa tarefa, né? Se você está em um grupo, em um time, um cafezinho, tudo bem, mas seja rápido para não dispersar. E eu sempre brincava, às vezes, com os profissionais do time que eu liderava, dizendo assim, que era uma sala muito grande, com muitas pessoas, e com aquelas PAs que ficam com as separações. Então, eu sempre dizia, feche a sua porta invisível. Então, não deixa que fatores externos possam interferir a sua tarefa aí, o que foi pensado para produzir no dia de hoje. Uma outra questão é a questão da energia. Também faça da sua maneira. Se você não acredita nisso, bem,
que eu posso fazer, né? Só posso dizer que funciona. E aqui você tem que reforçar a questão que eu falo da energia, é de trazer as suas tarefas, os seus desafios para um patamar mais positivo, né? Ainda que dê um pouco de trabalho para que no final você atinja, né, aquilo que você quer. Não seja ingênuo de pensar que, que maravilha, todo mundo vai adorar, muita gente vai criticar, muita gente vai achar que é perda de tempo, e por aí vai. Faça o que tem que ser feito, você não tem que agradar todas as pessoas, você precisa fazer o que tem que ser feito, e basta isso, né? Então, tem que estar preparado para os contragolpes das pessoas negativas, né? Então, tem que reorganizar o pensamento e diga isso também aos seus liderados. Se você não está bem, vai lá, toma um ar, toma uma água e vamos de novo. É o seu trabalho, é o seu sonho que está aí. Então, uma coisa ou outra, às vezes, que nos desagrada ou nos deixa preocupado, não pode ser motivo para empatar aí os seus sonhos. Se é questão de ligação, consultor de venda interna, vai lá de novo, vamos ligar, respira fundo, pensa naquilo que você, nos seus sonhos, e vão para cima. Então, eu gosto muito de fazer isso, mas não é todo mundo, né? Proponha tarefas gamificadas, né, no aplicativo do seu negócio. Se você não tem, providencie um, e agora, nesse momento, vai do jeito que tem. Então, faça desafios durante o dia, faça com mini concursos, quem apresentar 5 objeções, quem apresentar 5 argumentos, coloque lá o seu melhor atendimento, o produto que está vendendo mais, enfim, estimule o time a trocar informações. Varie os dias, né? Não faça isso sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para não viciar um comportamento e nem viciar as respostas. E com isso, você vai conseguindo fazer uma outra questão que é muito importante para quem cuida de time de vendas de qualquer canal, é fazer uma composição do seu playbook ou seu material de vendas, enfim, crie um nome que você quiser dar, mas é um playbook mesmo, um livro onde tem todas as informações do seu negócio. Então, por exemplo, se para vender o produto prêmio da linha X, o argumento Y é o mais adequado, poxa, então nos treinamentos utilize isso, quando entrar um profissional novo na empresa, utilize isso. Então, essas ações do dia a dia, elas não são para serem feitas, criadas e ficarem soltas por aí. Não, elas têm um propósito, é você colher informações da maneira criativa e depois colocar em algum material que não se perca, né? E para iluminar as suas ideias, né, nessa questão de deixar a sua segunda-feira muito mais leve, fácil de dominar, porque dominou a segunda, de terça a sexta vai ser muito mais fácil. Então, coloque na sua rotina micro hábitos para atingir grandes objetivos ou objetivos essenciais. Quem diz isso é um consultor, instrutor de executivos do Google. Então, eu acho que o nome dele, a gente se pronuncia assim, é meio difícil, é iQuicker. Então, ele fala sobre micro hábitos. Então, eu transcrevi aqui quase que na íntegra e ajustei algumas coisas aqui em relação ao fornecedor. Então, o que são microhábitos, né? São pequenos comportamentos, mentalidades ou ações que vão ajudar a enraizar um hábito maior. Então, são microhábitos, exigem pouco esforço, pouco tempo para criar músculo, digamos assim, para hábitos mais consistentes, porém de grande importância. Então, os exemplos que eu vou colocar aqui são exemplos adaptados. Então, ele diz que a primeira coisa é você se concentrar naquilo que você sabe.
nada de coisas difíceis, mas naquilo que você sabe. Então, vamos dizer um exemplo, até tem coisas até que é uma automotivação. Um exemplo, eu sei que eu sou um líder incrível, eu sei que eu sou um vendedor sensacional, eu coloquei uma outra palavra aqui, mas eu não posso falar, né? Eu sou uma pessoa bacana, receptiva, disponível, eu tenho disposição para me comprometer comigo mesma, sou muito boa de cálculos, sou muito bom de comunicação, ou sou muito determinado para bater minhas metas. São coisas mais para o lado pessoal e cada um cria as suas. A segunda questão, não coloque expectativas a 1.000 quilômetros de distância da realidade. Isso aí é frustração na certa. Então, não tenha medo do seu dia, isso é uma coisa muito importante. Por mais que você conheça todos os perrengues, não tenha medo do seu dia. Vale para um cliente novo que você vai atender, que não é para ter medo. Um problema, às vezes, com aquele consultor de vendas, aquele vendedor difícil, não tenha medo. Para aquele gestor que é difícil, não tenha medo. Coloque tudo dentro de um patamar possível, com o grau de exigência correspondente, com o esforço correspondente. Afinal, né, se você quer moleza, só se for, sei lá, uma sopa de minhoca, né? Então, o seu dia, eles terão muitos desafios, mas serão desafios possíveis e aquilo de ser resolvidos. E aquilo que não for possível, você vai tentar entender o porquê e dar um jeito de resolver. Terceiro, expectativas muito altas, a escada é muito frágil para um tombo que é certo. Então, ter que lidar com conversas às vezes difíceis, não fique pintando o pior quadro para essas situações. Você vai falar com gente que é gente como você vai se deparar com pessoas que têm dificuldades que talvez não digam, mas que você sabe que tem, e por aí adiante. Se você precisa vender 500 mil hoje, é possível? Faça-se essa pergunta, é possível vender 500 mil hoje? Você já fez 500 mil em um dia, em algum momento? Se você não fez, não inventa. Né? Por mais que, mas falta tanto, eu precisava fazer os 500 hoje, porque falta tanto, se eu não fizesse tanto hoje, daí não vai fechar a conta. Sinto muito, você deixou para trás alguma coisa que era para ter sido feita antes. Não adianta você se impor um número que você não vai conseguir. Então, é uma coisa só para fazer, durar 2 minutos de prazer e 22 horas de frustração. Então, faça coisas, se proponha desafios, mas coisas que são possíveis, né? Com muito esforço, mas são possíveis. Ele salienta ainda que as expectativas concentradas nas diferenças que encontramos numa pessoa, numa situação, que nós precisamos lidar. Então, nesse caso, a gente não deve concentrar nas diferenças, tem que concentrar nas similaridades. Então, focando nas similaridades, você vai ver que as pessoas são pessoas como você, que provavelmente têm alguma fragilidade, desconhece alguma informação, a gente não sabe tudo. Então, tem que se tranquilizar. Então, baixe a sua adrenalina. A outra questão, ele diz o seguinte: procure saber a diferença entre ansiedade e excitação. Todo ser humano tem essas duas emoções presentes na vida. A ansiedade é um fator negativo que descontrola, cria monstros que a gente que não tem, e a gente começa a dar forma a eles, a gente trava, se limita e deixa de realizar projetos por conta disso. Já a antecipação, a excitação, ela antecipa um resultado positivo. Só falta 5 mil ao invés daqueles 500. Faltam apenas 10 clientes. Ou você pode até inverter. Né? Já tenho 90 clientes. É muito diferente de eu pensar
faltam 10 clientes para 100. Então, identifique qual é o tipo de emoção que está prevalecendo naquele seu momento e tente, eu digo às vezes até driblar, né, como essa questão do número, a forma como você fala uma questão, ela pode ter uma conotação muito forte, muito negativa, ou desestimuladora ou estimuladora, como essa que eu dei o exemplo do cliente. Ele sugere, inclusive, que se for uma emoção de excitação, beleza, liste pelo menos 5 coisas pelas quais você está se sentindo dessa forma. Se for uma ansiedade, faça a mesma coisa. Para quê? Coloca à frente desses problemas, dessas questões, a gente começa a ter mais controle, conhecer mais o terreno que nós estamos pisando e conhecer melhor a nós mesmos. E a última questão que ele coloca aqui é quem você precisa se tornar para realizar o quê? Então, em relação a metas, eu quero uma promoção na minha empresa, eu quero uma casa nova, eu quero viajar, eu quero estar em paz, quero guardar uma grana, pronto. E o que eu preciso para isso? Bom, eu tenho que ser um vendedor muito 10, tenho que vender muito, tenho que fazer muitos cursos, preciso me especializar, eu quero ser um líder que valorize e impulsione meus liderados, vou buscar conhecimento para me tornar um profissional assim, eu quero entregar 110% do meu trabalho, eu quero fazer o que tem que ser feito sem chororô. Então, nós temos um certo controle sobre o final, que não é totalmente, mas a gente consegue racionalizar o caminho e o momento e a situação. Então, é quase que um exercício que fazíamos na escola, né? Relacione a primeira coluna com a segunda. E uma última questão aqui é cuidado com as distrações, né? Não ficar olhando o WhatsApp toda hora, checando de 2 em 2 minutos se tem mensagem, vendo vídeos inúteis a todo momento, se desgastar, às vezes, com pensamentos limitantes, tipo não posso, não consigo, não gosto, não quero. Tome uma decisão consciente, né? E remova tudo isso da sua vida que está te deixando para trás. E, às vezes, é para trás de você mesmo, ou seja, você já foi melhor do que isso. Então, volta lá e busque a sua melhor versão, já que você conhece esse trajeto. E programe um tempo para você, até mesmo no seu trabalho. Né? Uma hora de pausa é hora de pausa, num trabalho direto, procure esses momentos para recarregar as baterias, não trabalhe das 8 às 8 feito doido ou feito doida, né? Troque, às vezes, uma tarefa mais exaustiva por uma um pouco mais light, mas eu sempre digo que vale aquela primeira colocação que eu fiz lá, que é começar realmente pelas mais difíceis. Não se encha de compromisso num único dia, o mundo não vai acabar, então tem mais o dia de amanhã, redistribua as tarefas e você pode utilizar o Trello para te ajudar a fazer todas essas coisas. O Trello está lá disponível, gratuito, personalizado para o fornecedor food service. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje, espero que tenha sido útil e nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço e bons negócios.